Fala pessoal, professor Jonathan aqui. Nesse vídeo de hoje eu decidi explicar os conceitos ambientais que foram citados no discurso do Lula na COP28. A ideia do vídeo não é falar se as políticas deles estão certas, se estão erradas, falar se o Lula é bonito, se ele é feio. A ideia mesmo é explicar os conceitos que são falados, às vezes são comentadas certas coisas que a gente não sabe o que é, por isso que eu pensei em gravar esse vídeo aí para nós entendermos melhor, né, as coisas que são discutidas nesse tipo de evento. Vamos aqui então para a primeira fala. Uma mulher africana, a queniana Wangari Maathai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, sintetizou bem o dilema da humanidade em sua relação com a natureza. Disse ela: a geração que destrói o meio ambiente não é a geração que paga o preço. Para essa primeira fala dele, que ele comenta que as gerações futuras, né, são as gerações que irão sofrer os efeitos das coisas que estão sendo geradas hoje, é importante nós ressaltarmos que no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas já é previsto nos modelos esse aumento de temperatura que nós vamos sentir. Da era pré-industrial até agora, o planeta já aumentou 1,1 grau Celsius. E aí os modelos, eles falam que a gente tem 50% de chance de aumentar mais meio grau até 2040, e no pior cenário que a gente tiver, a temperatura global média pode aumentar até 5,7 graus Celsius até 2100. Quando a gente tem essa explicação aqui, ó, meio grau até 2040, a gente às vezes pode pensar assim, meio grau não é nada. Agora tá 30, vai ficar 30,5, tá de boa. O problema é que esse meio grau é a média mundial. Isso quer dizer que nos oceanos, por exemplo, normalmente as temperaturas elas variam menos do que em cidades. Então, para eu ter uma média mundial de meio grau, significa que, por exemplo, no oceano vai variar 0,1 e dentro das cidades vai variar 2, 3 graus, que é o local onde que a gente vive. Esse meio grau, por mais que seja uma estimativa até otimista, ele é preocupante nesse sentido. Meio grau é uma média mundial. Então, nos oceanos sobe pouco, mas dentro das cidades sobem bem mais. E aí, quando a gente tira essa média, chega nesse meio grau. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertou que temos somente até o final desta década para evitar que a temperatura global ultrapasse 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. E para retardar isso, né, para que não ocorra esse aumento tão intenso, o mundo como um todo precisa diminuir, né, as emissões de carbono. A gente teve essas emissões aqui em 2019 e o IPCC sugere que a gente precise diminuir de 59, por exemplo, para 18 até 2040, reduzindo 69%, para que a gente consiga atingir essas previsões mais otimistas de menores temperaturas aumentadas, já que a gente não consegue regredir o aumento de temperatura, o que a gente consegue agora é só diminuir esse aquecimento. Se a gente quer aumentar só 1,5, nós temos que seguir esse padrão de emissões até 2040. Vamos ver o que ele fala sobre os anos mais quentes. 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Felizmente, esse dado de aquecimento é verdade. O Instituto Nacional de Meteorologia ele publicou essa matéria. 2023 é o mais quente em 174 anos, confirma relatório da Organização Meteorológica Mundial. Por que 174 anos e não 125 mil, igual foi comentado? É porque 174 anos é o tempo em que a gente já tem medição meteorológica, com instrumentação. Então, esse ano ele ficou 1,4 acima da média global. Então, 2023 é o ano mais quente aí da história recente aí, né, humana. Outro fator que acaba contribuindo para esse aquecimento é que nós estamos no ano de El Niño. O que é o Ninho? É o aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico na região da linha do Equador, podendo se estender desde a costa da América do Sul até o meio do Pacífico Equatorial. De anos em anos, 4, 5, 6 anos por aí, o oceano ele se aquece de maneira diferente do que é o padrão. Então, o oceano, principalmente aqui o Oceano Pacífico, ele se aquece de uma forma a mais e isso atrapalha como que a energia é distribuída no planeta.
Então, isso faz com que alguns locais fiquem mais aquecidos, como essa região equatorial. E aí isso pode causar em alguns pontos de seca, em alguns pontos fazer chover mais. E infelizmente nessa região nossa que a gente está aqui, fez com que a temperatura aumentasse. Então, além do aquecimento global, a gente ainda está com o El Niño esse ano, e aí são esses fatores, né, que fizeram com que as nossas temperaturas fossem as mais altas. No norte do Brasil, a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. No sul, tempestades e ciclones deixam um rastro inédito de destruição. Em relação às secas da Amazônia, infelizmente também é uma coisa que está acontecendo, então esse padrão de chuvas está mudando, né? Esse ano nós tivemos seca na Amazônia, a gente teve rios que historicamente têm um grande fluxo de água do seco, atrapalhando a pesca local, por exemplo. E no sul do Brasil, nós tivemos muitos ciclones. Então, a região sul tem 7 de cada 10 alertas de ciclone no Brasil nos últimos 10 anos. Isso faz com que ocorra alagamento, todo esse tipo aqui de problema, né? Em alguns lugares do Brasil diminuíram as chuvas e essas chuvas acabaram se concentrando, né, na parte sul do Brasil. Tudo isso causado pelas mudanças climáticas e sendo acentuadas aí pelo El Niño. Uma fala interessante foi essa: reduzir vulnerabilidade socioeconômica significa construir resiliência feito eventos extremos. Quem passa fome tem sua existência aprisionada na dor do presente e torna-se incapaz de pensar no amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas significa construir resiliência frente aos eventos extremos. Porque o que acontece? Quando a gente tem eventos extremos, que são eventos de seca ou eventos de chuva intensa, a população menos favorecida socioeconomicamente normalmente é a que mais sofre. Então, a população mais carente é a que vai ter casas destelhadas, é a população carente que vai sofrer com o alagamento, são principalmente os pequenos produtores que sofrem com as secas. Se nós reduzirmos essas vulnerabilidades socioeconômicas, a gente vai fazer com que a população, né, principalmente a população mais vulnerável, que ela construa resiliência. Eles vão conseguir ter uma força a mais para superar esses eventos extremos climáticos e conseguirem aí passar por essas dificuldades. Isso acaba atingindo na parte financeira do que é discutido nesses eventos, porque a ideia dos acordos, né, é justamente criar um fundo e para esse fundo possa suprir os países que tenham essas vulnerabilidades socioeconômicas. E chegar num consenso, né, entre os países do tanto que cada um tem que pagar, isso que acaba gerando algum problema. Então, desde as COPs anteriores, já é discutido, né, como que seria, por exemplo, esse fundo de reparação de danos aí para os países pagarem e serem utilizados, né, esse dinheiro para ajudar a reduzir essas vulnerabilidades socioeconômicas. E aí, na COP28 foi aprovado esse fundo climático para perdas e danos, em que foi sugerido um valor mínimo de 100 bilhões aí até 2030. Então, a ideia desse fundo é que os países, né, usem para diminuir essas diferenças sociais. Vamos ver agora na sequência o que foi falado sobre as metas brasileiras sobre desmatamento. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que a de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Em relação a essa fala, zerar desmatamento da Amazônia até 2030 é uma meta ousada, que se for atingida, né, é uma coisa muito boa. E a gente precisa entender então por que eu preciso manter a área verde. Já ouvi muitas falas de pessoas falando assim: não tem problema eu tirar a floresta se eu plantar no lugar soja, por exemplo. Eu estou trocando verde por verde. Então por que eu tenho que manter a área verde? Por que eu preciso ter floresta? Qual que é a importância disso? E a resposta é em relação à evapotranspiração. O que é evapotranspiração? Ela é a junção de dois termos: evaporação das superfícies, né, da água das superfícies, com a transpiração das plantas. As plantas, elas fazem a evapotranspiração no sentido de que para ela conseguir pegar o carbono da atmosfera, para ela fazer a fotossíntese, ela precisa
fazer uma troca gasosa, ela precisa jogar água na atmosfera. Então, aquela água que a gente molha nossas plantinhas e tal, para ela crescer, é porque ela precisa pegar essa água do solo, jogar para a atmosfera, para ela conseguir captar o carbono. Por que que isso é importante para o aquecimento global, para as mudanças climáticas? O que que acontece? O Sol, a radiação solar, quando vem para o planeta, ela pode ser gasta em duas coisas. Ou ela vai esquentar, ou ela vai mudar de estado físico. Ou seja, ou a radiação solar vai ser gasta esquentando as coisas, ou a radiação solar vai ser gasta com evapotranspiração. Então, os locais que eu não tenho planta, que eu não tenho água, a radiação solar ela é gasta exclusivamente para aquecimento, que é uma coisa que a gente está fugindo, né? Eu não quero que a radiação seja gasta só com aquecimento, principalmente em regiões igual na Amazônia, igual no Brasil, que são regiões tropicais, em que esse aquecimento já está exagerado. Então, é importante que eu mantenha áreas verdes, porque as áreas verdes fazem evapotranspiração, ou seja, ela gasta a energia do sol mudando de estado físico a água. Então, não tudo, essa água não vai inteira para fazer aquecimento. Então, a floresta amazônica, ela gasta muito mais água, ela faz muito mais evapotranspiração do que, por exemplo, uma plantação, uma coisa nesse sentido. Então, eu tirar a floresta, eu estou mudando o ciclo da água, eu estou mudando a forma com que a água vai da Amazônia para a atmosfera, e essa água na atmosfera ela pode causar chuvas ali nesse local, mas também é essa da Amazônia que vem para mais para o sul do Brasil, que vai causar chuvas no Cerrado, que é justamente ali a região mais produtora de grãos do Brasil, né? Então, por isso que é tão importante que a gente mantenha, né, a floresta amazônica de pé, justamente para a gente não atrapalhar a evapotranspiração e o ciclo da água ali do local. Outra coisa que acaba atrapalhando o ciclo da água também em relação às queimadas, porque essa emissão de carbono para a atmosfera, além de aumentar, né, o efeito estufa, também onde eu tenho fumaça, eu acabo atrapalhando a formação de nuvens de chuva. Então, a presença dessas partículas, como por exemplo os aerossóis na atmosfera, também mudam o ciclo da água, também mudam o ciclo da chuva, também faz com que a chuva que era esperada em determinadas épocas do ano, às vezes atrase, às vezes cai com menor intensidade. Então, todas essas queimadas que ocorrem ali na região norte, centro-oeste do Brasil, atrapalham esse padrão de chuva e aí também faz com que a temperatura, com que os padrões climáticos que eram esperados, que eles acabam sendo alterados. Então, quando a gente aumenta esses períodos de seca devido à chuva demorar para chegar, né, a gente atrasa a evapotranspiração e aí a gente prejudica a disponibilidade hídrica e formação de precipitação, então vai chover menos. Então, isso atrapalha a geração de energia, vai atrapalhar a agricultura. É importante que a gente mantenha esse ciclo da água do jeito que ele é, para que não ocorra, né, essas mudanças aí. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Nessa parte do discurso, ele comenta sobre a industrialização verde. Então, eu achei importante trazer esse conceito para a gente discutir. O que é a industrialização verde? O que a gente tem que fazer nas nossas indústrias para que a gente fique com uma produção mais limpa? Um dos primeiros tópicos é eficiência energética e energias renováveis. A base do nosso consumo energético no planeta é a base de petróleo. E o petróleo ele é uma energia não renovável, demora muito para se fazer petróleo novamente. Então, é milhões de anos para se produzir. Então, as energias têm que ser renováveis. Então, por isso que a gente tem que usar energia solar, energia eólica, energias até a hidrelétrica, energias que sejam mais limpas, né, que emitam menos gases de efeito estufa. E a parte de eficiência energética é que a gente seja mais eficiente, ou seja, que eu consuma energia, mas que com menos energia eu consiga fazer mais coisas. Um exemplo disso é a parte, por exemplo, de refrigeração. A gente pode usar ar-condicionado para refrigerar um local, mas se no projeto eu já pensar numa maneira de que esse local não fique muito quente, utilizar tecnologias construtivas, por exemplo, para que não seja tão necessária a refrigeração, eu vou ter uma eficiência energética, eu vou conseguir fazer mais com menos.
Outra coisa, uso sustentável de recursos naturais. Então a gente sabe que a natureza ela não tem recursos infinitos, então esses recursos, por exemplo, a água, o ar, ou recursos minerais, todos eles precisam ser utilizados de forma sustentável, de forma que não agrida a natureza. É importante também a parte de inovação tecnológica, então a tecnologia ela precisa estar evoluindo, né? E sempre com esse pensamento em mente, de ser mais eficiente energeticamente, de utilizar recursos que sejam renováveis. A tecnologia ela precisa, né, estar andando junto com essa industrialização. E também a parte de gestão de resíduos. Então, os resíduos que vão ser gerados aí por essa indústria precisam ser geridos para que eles não provoquem danos na natureza. Então, não adianta, às vezes, a gente ser eficiente energeticamente, a gente usar os recursos sustentáveis, mas daquele resíduo gerado por essa produção acabar prejudicando, né, a natureza. Então, esses resíduos precisam ser tratados, então precisa ter toda essa preocupação aí de gestão de resíduos. Então, se nós seguirmos, né, esses parâmetros, a gente consegue ter essa chamada industrialização verde. A gente vai deixar que a produção da indústria, né, brasileira, que ela fique mais verde nesse sentido, que ela agrida menos a natureza. Outra coisa comentada foi a agricultura de baixo carbono. Então, o Brasil ele é forte na agricultura e a nossa produção ela precisa emitir poucos gases de efeito estufa. Então, quais coisas a gente precisa fazer para que a agricultura seja de baixo carbono? Manejo sustentável do solo. O solo ele é como se fosse um banco de carbono, ele é um estoque. Então, dentro do solo nós temos muito carbono estocado. Então, esse manejo do solo precisa ser feito de forma correta para que não ocorra, né, essas emissões desse carbono armazenado. Uso eficiente de insumos, a gente saiba utilizar tanto a parte de agrotóxico quanto a parte de adubação. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma eficiente para que não seja colocado em demasia. Conservação da biodiversidade, se a gente vai expandir a fronteira agrícola, que seja feita de forma consciente, que se mantenha a biodiversidade dos locais, porque a biodiversidade brasileira ela é importantíssima, ela pode ser fonte de renda aí, caso seja feita aí com consciência da maneira correta. E também uma coisa interessante é a integração de sistemas, ou seja, a gente ter ao mesmo tempo as culturas, animais e árvores. A própria Embrapa ela já propõe alguns tipos, né, de sistemas integrados, por exemplo, lavoura com pecuária, lavoura com floresta, pecuária com floresta e os três, lavoura com pecuária com floresta. Sendo feito de forma rotativa ou de forma conjunta, a gente consegue potencializar essa produção e mantendo esses parâmetros que a gente comentou aqui, mantendo a biodiversidade, fazendo um manejo mais sustentável do solo, para que a gente consiga, né, integrar plantação, a parte de animal e a parte de floresta. E é isso, pessoal, terminamos aqui o vídeo. A ideia do vídeo era essa, discutir os conceitos ambientais que foram falados, né, no discurso da COP28. Se liguem aí no canal, futuramente a gente vai lançar mais vídeos relacionados aí ao meio ambiente e obrigado!